O nosso corpo, ele é cerca de 70 a 75% de água, né? Isso, cientificamente, isso é perceptível. E tem um cientista chamado Masaru Emoto que ele conseguiu perceber, até pegar essa imagem que representa, ele conseguiu perceber e provar cientificamente, após décadas de estudo, de pesquisa, que a estrutura molecular da água ela pode ser alterada com pensamentos, emoções e intenções humanas, e inclusive com palavras que saem de nossas bocas, com frases que o ser humano forma. Ou seja, como o nosso corpo ele é, em sua maioria, água, né, composto de água, se a gente, por exemplo, absorve muitas frequências negativas, a água do nosso corpo ela vai ficando mais suja, mais contaminada, como se fosse um esgoto. Ou aquela pessoa que ela tem, por exemplo, muito ódio dentro de si, essa pessoa ela vai transformando o seu corpo num verdadeiro esgoto por dentro. Por isso que pessoas que têm muito ódio, que têm muito rancor, elas vivem adoecidas. Elas vivem doentes, vivem cheios de problemas, porque está ligado a isso. As moléculas da água do corpo delas estão sendo contaminadas, estão sendo alteradas fisicamente e literalmente. Enquanto que uma pessoa que vive em santidade, que vive em consagração diante de nosso Criador, a água ela vai se tornando cada vez mais pura, o mais puro possível, porque a própria rua do Pai, o Espírito do Pai, nos capacita para que a gente consiga ter todo o nosso ser revigorado, transformado. E isso aponta principalmente para o nosso ser espiritual, mas também para o nosso corpo. Por isso que nós devemos ter todo o cuidado com o nosso corpo, que é templo do nosso Criador, que é templo do Espírito Santo. E veja que interessante algumas frases, como, por exemplo, obrigado, verdade, eternidade, sabedoria. Veja que as moléculas da água elas ficam bem puras, né? Agora, quando você percebe frases ligado a ódio, né? Frases ligado a trevas, veja como que as moléculas da água elas vão ficando mais escuras. Então, o cientista Masaru Emoto ele conseguiu descobrir isso. Inclusive, ele fez um experimento muito esclarecedor, onde ele pegou arroz e colocou numa água. Colocou 2 potes de arroz, foi 2 ou 3, se eu não me engano, e ele colocou esses arroz dentro de potes, né, com água. E dentre esses 2 potes, eu acredito que é 2, mas tem gente que faz experimento com 3 também, em um dos potes, ele ficou durante vários e vários dias apenas fazendo afirmações boas, apenas colocando músicas com frequências harmônicas, enquanto que no outro pote, perto desse outro pote, ele começou a falar palavras de ódio, palavras ruins. O resultado, depois de 21 dias, é que o pote onde era recebido palavras boas, energias boas, o arroz continuou branco, o arroz continuou intacto, enquanto que o outro pote, onde era emanado palavras de ódio, onde era emanado frequências ruins, a água do pote se tornou escura e o arroz também se tornou preto. Inclusive, eu vou até ver se eu acho aqui esse experimento, porque ele é magnífico. E ele só confirma a existência do mundo espiritual, primeiramente, né? E que também tudo é a base de energia, como o estudo que a gente vem fazendo aqui. Tem gente que costuma fazer também, colocando 3 potes, e em um dos 3 potes, elas simplesmente não fazem nada, meio que deixa neutro, né? Olha aqui. No caso de pote onde foi colocado frequências positivas, frequências harmônicas, palavras boas, é colocar aqui, ó, como é que o arroz ficou. Enquanto que no pote onde foi colocado palavras de ódio e tudo mais, ó como é que o arroz apodrece. Então tem vários experimentos que confirmam isso, né? De um lado apodrece, do outro lado fica intacto. Veja só. E várias pessoas já replicaram esse experimento de forma empírica e confirmaram isso. Isso só prova que o nosso corpo é a base de água e que tudo é a base de energia, frequência e vibração, como a gente vem demonstrando aqui. Então, Masaru Emoto apenas confirma, inclusive, que as escrituras relatam. Depois vou compartilhar aqui em relação às estrelas também, né? Comparação de estrelas, anjos e tudo mais. Mas olha só, são essas 3 imagens mesmo, então isso mostra também a importância em cima das frequências da música, né? O que muitas pessoas acabam não sabendo por ignorância, e isso não é por acaso, é porque que hoje as músicas são tão ruins, com letras tão ruins, e são justamente para alterar a estrutura dentro da pessoa que escuta essa música.
Enquanto que as músicas que têm a frequência mais harmônica, músicas clássicas, por exemplo, músicas com as frequências 432 Hz, 528 Hz, 963 Hz, inclusive o padrão 369, que Tesla muito falava, são frequências harmônicas, frequências que se você escuta, você sai revigorado. Inclusive, olha que dado interessante, em 1953 houve um acordo com a família Rockefeller envolvida, sempre eles, né, para mudar as frequências da música. Então, no passado, a indústria da música era a base das frequências harmônicas, como, por exemplo, a frequência de 432 Hz, que se você vê nessa imagem, ela faz tudo ficar harmônico. Só que depois desse acordo de 1953, eles mudaram as frequências da indústria da música para 440 Hz. Inclusive, vários músicos, eles reconhecem isso, que todos os instrumentos hoje, frequências e tudo mais que envolvem as músicas, elas foram alteradas para a frequência de 440 Hz, que influenciam as pessoas a serem mais agitadas, a serem mais estressadas e a ficarem mais depressivas ou ansiosas, inclusive. Então, isso não é por acaso. Por que será que hoje tem essas batidas de funk, o funk tão em alta, ou sertanejo mesmo, e dentre outras músicas? Porque o problema não é só a frequência, o problema também são as letras, que tem como intuito reprogramar as crenças de cada pessoa. Então, há poder nas músicas, e é por isso que é tão importante nós, como servos do Pai, não ficar escutando esses lixos sonoros, essas poluições sonoras, não. Inclusive, o funk, o que algumas pessoas não sabem, mas que é fato, inclusive pessoas especialistas em músicas confirmam, em frequências, que se você for parar para analisar, se você for num terreiro de certas religiões aí de matriz africana e tudo mais, a mesma batida ali que eles usam para invocar as entidades que eles veneram e acreditam, são utilizadas no funk e estão ligadas principalmente à área sexual. Por que o funk, a área sexual é tão pervertida, né? Por que eles apontam tanto para essa área sexual? Porque essas frequências, essas batidas repetidas de tambores e tudo mais, é para invocar entidades, principalmente na parte sexual. O chakra sexual, né, tá ligado primeiramente ao chakra sexual. Por isso que as pessoas ficam tão atiçadas nessa área e fazem, enfim, muitas coisas aí que vai do mais absurdo possível, né? Então, desde 1953, inclusive isso tem relação com o pessoal lá da Alemanha, da segunda G, sabe? Não pode nem falar o nome deles aqui. Eles também estão ligados a isso, porque eles usavam dessas manipulações de frequência para enganar as pessoas. Inclusive, um dos principais propagadores da ideologia da Alemanha daquela época, né, do Bigodudo, ele falou também acerca disso, dessa questão de frequências. Então, desde aquela época, a indústria da música é a base dessas frequências negativas, como 440 Hz. E é por isso que as músicas hoje, eu pelo menos, depois que eu me aproximei do pai e tudo, quando eu vejo escuto, né? Porque às vezes a gente vai em centro de cidade e a gente fica à mercê de escutar essas músicas, né? Infelizmente. Mas eu sinto uma energia tão ruim, sabe? Não é só pela letra, porque a letra em si já é muito ruim, mas é uma sensação tão ruim que dá, porque você percebe, se você tiver mais sensível e espiritual, que as frequências não são boas, que tem algo errado com essas frequências. Principalmente essas frequências repetidas, tambores, o tempo todo batuque. Isso não é saudável para a gente. E as pessoas vão lá e colocam na maior altura possível. E mal percebem que quando elas fazem isso, elas estão sendo hipnotizadas a vibrar nessa mesma frequência negativa que ela está escutando. É por isso que a maioria das pessoas hoje, infelizmente por causa disso, acabam vibrando em frequências negativas. Os próprios meios midiáticos também, eles incentivam as pessoas a vibrarem no medo, né? Baixas frequências e tudo mais. Se a gente for parar para perceber a escala de Hawkins, se eu não me engano, depois se alguém souber aí pode me falar, a principal frequência que a gente pode emanar é o amor. E esse amor é aquele que o Pai nos concede, né, através do Messias, por meio da Ruach HaKodesh. E as frequências mais baixas são ligadas ao medo, à culpa, à vergonha, ao ódio. E é esse o incentivo do sistema no geral para as pessoas vibrarem. Então tudo é a base de frequência, energia e vibração. Em relação às músicas, assim como essas músicas negativas, elas causam uma desarmonia na sua saúde, no seu estado mental e espiritual, as músicas com frequências divinas, com frequências harmônicas, como instrumentais, como clássicas, algumas óperas também,
E dentre outras músicas, que se até você pesquisa no YouTube hoje, eles colocam muito isso, né? Frequência 432 Hz, frequência 528 Hz. Realmente, toda vez que eu, pelo menos, escuto essas frequências, eu me sinto renovado, porque são frequências ligadas à natureza, são frequências ligadas aonde há o fôlego de vida do nosso Criador. Então, a gente tende a sentir uma paz muito grande na natureza, né? Então, quando a gente se atenta a essa questão de frequências e busca ao máximo absorver frequências boas, o nosso estado de espírito fica muito mais harmônico. Ainda mais quando vivemos em oração, porque a oração é a maior emanação de frequência que a gente pode ter, e também louvor. Louvor é uma das principais maneiras de você retirar de si ou do ambiente qualquer energia ou frequência negativa. É um dos maiores repelentes de demônios, é o louvor sincero de adoração ao Criador. Se você tiver com medo, por exemplo, em alguma ocasião, experimente louvar o Criador para você ver, se você não vai se sentir renovado. E por falar em frequência, que a Bíblia, ela testifica de tudo isso que a gente vem falando, só confirmando a veracidade dela, né? Tem uma passagem na Bíblia que acaba passando muito despercebida, envolvendo o contexto de Saul, de Davi e o tocar a harpa. Olha que interessante o que acontece quando Davi tocava a harpa para Saul. A partir do verso 14, isso está aqui em 1 Samuel 16, verso 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. O próprio Criador enviou esse espírito para Saul, porque Saul ele era muito rebelde, né? Veja só, diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul a seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul, esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixe estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. Agora veja o que fala no verso 23. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com sua mão, então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então veja só como que as frequências, a energia, elas são extremamente poderosas. Inclusive, se você está no Pai, louva ou toca instrumentos para o Criador, emitindo frequências positivas, você consegue expulsar até demônios do ambiente. Assim como essas frequências de invocação de entidades, elas têm um efeito totalmente oposto. Essas batidas de funk são para invocar entidades, para elas tomarem conta do ambiente, né, no geral, do ambiente que está tocando aquelas músicas, e manter as pessoas em baixas frequências para os demônios se alimentarem da energia daquelas pessoas que estão imersas nesse ambiente, né? Então a gente percebe que tudo realmente é a base de energia, frequência e vibração, e que há muito poder nas músicas, e que nós devemos nos atentar muito com aquilo que a gente escuta. E por falar no universo eletromagnético, outro ponto interessante aqui que eu acho legal mostrar, isso também é outro conhecimento bíblico, tá? Que muitos antigos eles tinham, que é em relação aos cabelos. Muitas culturas no passado, eles entendiam que os cabelos são, na verdade, a extensão da memória. E eles são responsáveis como se fossem antenas do nosso corpo, que são responsáveis por absorver as energias à nossa volta. Eu faço uma pergunta: por que as mulheres elas costumam ser mais sensitivas ou costumam ter as memórias melhores, né? Você pega um homem assim, geralmente o homem não é muito bom com data, né? Principalmente data que envolve quando conheceu a esposa ou quando aconteceu tal coisa. Muitas vezes o homem não lembra. Agora, vê se a mulher não lembra. A mulher, inclusive, lembra e até cobra do homem. Nossa, como que você não lembra disso e tudo mais? É porque a mulher ela tem uma memória melhor. E isso está ligado aos cabelos e principalmente aos cabelos do lado da cabeça. É por isso que havia leis para os hebreus no passado
que eu particularmente eu acho interessante observar, para não raspar o cabelo dos lados da cabeça, né? Então tinha esse conhecimento entre os hebreus e entre outros povos, porque eles entendiam que era responsável pelas memórias do seu cérebro, da sua mente, e que o restante dos cabelos é como se fossem antenas do seu corpo. Nós temos o exemplo do voto dos nazireus. Os nazireus, quando eles entravam no propósito do nazirato, eles não cortavam o cabelo, nem a barba e nenhum pelo do corpo, porque os cabelos do corpo, no geral, eles são responsáveis por captar as energias à nossa volta, como se fossem antenas. Só que eu não pretendo estender muito aqui falando sobre cabelos. Para quem se interessar depois, eu fiz uma live até com meu sogro, o Sr. Matrix, onde lá a gente falou várias coisas bíblicas e de outras culturas envolvendo cabelo e barba. E por que havia essas leis no passado de cabelo e barba. Mas fato é que os cabelos, eles influenciam na nossa memória, influenciam sim na questão de você ser mais sensível ao espiritual, por isso que as mulheres costumam ser mais sensíveis, e vários povos, como os índios, como os rastafares, como muitos hindus, eles tinham tal compreensão. E nós vemos exemplos na Bíblia como de Sansão, onde ele mesmo revela, no capítulo lá que Dalila foi cortar o cabelo dele, que a força dele estava nos cabelos. Por quê? Porque é por meio dos cabelos que ele recebia a energia do Criador, que capacitava ele a ter toda essa força. Só que no caso de Sansão, era um propósito específico para ele, né?